Então vamos falar do ímpio, né? O ímpio é aquela pessoa detestável, né? É aquele impuro, aquele enjeitadinho, não é? É aquela pessoa que não está na nossa fé. Só que tem coisas sobre o ímpio que ninguém te diz. Não o ímpio comum, aquele que está lá bebendo no boteco da esquina. Aquele é um coitadinho. Vamos falar sobre o ímpio que não professa a mesma fé que você, mas aquele que busca o entendimento espiritual. Então nós vamos lá para os orientais. Por isso que o pastor da maior igreja do mundo, Paul Yang-cho, quando ele fala no seu livro A Quarta Dimensão, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que para os ocidentais é fácil ele chegar e dizer Jesus cura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, é Deus, e os ocidentais dizem, sim, yes, né? Só que então, para os orientais não é bem assim, porque o Deus elefante, não sei o que, faz isso, porque o monge budista faz isso. Lembra quando a gente lê a palavra de Deus e nós vemos lá o faraó, que era o mais poderoso, e ele tinha os caldeus. E os caldeus faziam exatamente o que Moisés fazia. Então a gente chega num ponto em que o cristão, pela fé em Cristo, pelo poder desenvolvido do Espírito Santo dentro de si, pode impor as mãos e então fazer como Cristo fez e curar o enfermo através do poder do Espírito Santo, mas vem então o budista e pelo Espírito, sabe lá qual, desenvolvido através do budismo, e ele faz a mesma coisa. Então é difícil para nós entendermos porque somos ocidentais, nós não somos orientais. E eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre a situação do mundo espiritual hoje. Porque as pessoas, elas entendem a palavra de Deus da superfície, da profundidade, elas são completamente ignorantes. E quando Deus vai te levando mais fundo, chega um momento que você tem medo. Por quê? Porque você olha para Jesus na cruz e diz, sim, ele fez isso por mim, ele me ama. Certo? Isso é fácil de compreender para qualquer criança, né? Que se uma criança fosse apanhar, então viesse alguém e apanhasse no lugar dela, ela ia ter o quê? Gratidão. Eu sou grata a Jesus por ter feito isso por mim. Ele morreu quando eu deveria morrer. Mas o difícil é caminhar o caminho que Jesus caminhou. E é isso que as pessoas não entendem. Que Jesus se esforçou, porque existe uma diferença entre Jesus e Cristo. Porque as pessoas, eu vou te contar um segredo, porque as pessoas não entendem isso. Que existem duas pessoas em Jesus. Existe Jesus, o homem, e Cristo, o Deus, naquela mesma pessoa. Ele tem uma característica de Deus. Ele é o portador do poder de Deus, do entendimento de Deus e de uma parte de Deus. Mas ele não é um Deus completo quando ele entra na terra. A palavra de Deus mesmo diz que ele se despiu e se fez forma de servo para estar entre nós. Porque senão, que poder haveria em um Deus completo vir aqui e ser crucificado? Ele não sentiria nada. Então ele se fez forma de homens para dizer, é possível. Deus não é injusto. Tanto que eu vim e fiz. Entende isso? Mas o Jesus homem fez isso. Tanto que ele não sabia realmente a extensão e tudo mais, que no Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passa de mim. Esse cálice de me afastar da tua presença, de ir para o inferno, de passar por todas essas coisas. Mas no final ele diz, seja feita a tua vontade. Mas aí Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E isso é completamente extraordinário. Não é completamente extraordinário? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que importa não é como você chegou no final da sua jornada, se você ganhou, se você não ganhou, se você chegou pobre, se você chegou rico, se você chegou inteiro, se você chegou aos pedaços. O que importa é o que você fez até chegar ao final da sua vida. Se você foi rico, se você foi pobre, se você foi saudável, se você foi doente, o que importa é o desenvolvimento. E não é o desenvolvimento mental, intelectual, é o desenvolvimento espiritual. Então nós voltamos lá para a palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez eu escutei isso, é a pura verdade. Ela é exatamente o que é para cada um. Ela é tão rasa que um bebê não se afoga e tão profunda que ninguém acha o fundo. Por quê? Porque quanto mais você anda em Deus, quanto mais você compreende essa palavra, quanto mais o Espírito Santo ministra no teu íntimo sobre as coisas, então, e quando você vai desenvolvendo esse conceito, ele vai entrando nas profundezas do teu ser e vai transformando tudo. Por isso Deus diz, quando você é fraco é que você é forte, porque quando você não entende e você não busca entender na tua mente racional, você pede esse discernimento espiritual, porque tem coisas que somente no espírito são discernidas, porque às vezes Deus nos te dá um sonho e você está entendendo tudo, então quando você acorda, você não consegue entender nada daquele sonho. É um sonho muitas vezes de revelação, mas no entanto você tem paz. Por quê? Porque o Espírito de Deus concordou com o seu espírito e concordou com Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam entre si. E o seu espírito concorda com ele, então te traz paz, porque ali Deus está te dizendo, fica calmo, espere e verás. É como quando Deus diz, vai para a terra, né? Que eu hei de te mostrar. E vai dar tudo certo. Você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver. Esse é o princípio de Deus na vida do cristão. Então, é diferente de como o mundo operacionaliza as coisas.